Tudo certo, então vamos aí para o pré-jogo de Cruzeiro e Banfield. El Campín na tela. Vou tirar a minha cara aqui, porque eu acho que fica melhor assim para a visualização. Pois bem, vocês estão olhando aí os prováveis titulares do Banfield, né? Goleiro Sanguinetti, o lateral direito de Luciano, zaga com Maldonado, Sérgio Vitor e o Luiz Abraham na lateral esquerda. Volantes, Martim Rio, Gabriel Vega, o Gonzalo Rios e Agostinho Obando, o ataque com Ausmendi e Artúria. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, deixa eu até colocar minha cara de volta aqui. Você conhece alguém do time titular do Banfield? Assim, olha para a carinha, para o nome, assim, ó. Conhece alguém? Eu não eu não conheço ninguém, não. Pesquisei sobre, né? Fiz a minha obrigação aqui, o básico, para ter o que falar sobre esses atletas, mas conhecer, não conheço. Tá? Não temos muito o que dizer, assim, inclusive um elenco meio desequilibrado, opções meio limitadas, eu vou chamar dessa forma, para não ser desrespeitoso, mas bem ruinzinho, tá? Bem ruinzinho o time do Banfield, que inclusive fez um campeonato argentino super fraco, foi um dos piores times da competição. Uma temporada aí que 18 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. É um time que marcou 15 gols e sofreu 21. Então aqui a gente consegue tirar uma base que não é um time de fazer muitos gols, nem de tomar muitos gols, tá? Então acho que a gente pode observar esse detalhe. Eu, pelo menos, não estou imaginando que o Cruzeiro vá golear, tá? Essa equipe. Realmente não é provável que aconteça. Mas acho que dá para a gente esperar pelo menos uma boa partida do Cruzeiro e uma vitória, né? Estava até vendo, inclusive, os melhores momentos do jogo contra a Desportiva. E, rapaz, a Desportiva teve boas chances, tá? A Desportiva teve até mais oportunidades de gol do que o próprio Banfield. A questão é que os caras são ruins pra cacete, então eles não aproveitam as chances. Mas oportunidade, o time da Desportiva teve. Enfim, o Leandro Cruz falou que o lateral direito deles é a cara do Scarpa. Não, né, não. Só tem um cabelinho para frente, mas não parece não, viu? Honestamente. O Fabrício Leão falou que o time da borracharia perto de casa venceria o Banfield. Aí eu já não sei. Aí eu acho um pouco mais complicado. O João Botelho já viu alguns na várzea de Santa Luzia. Não vou duvidar também que às vezes o camarada precisa fazer um complemento de renda ali, né? Mas enfim, provável escalação do Banfield aí, só para passar rapidamente o cara crachá aí de cada um, tá? Facundo Sanguinetti, o goleiro, tem 24 anos, é atleta formado na base do Banfield. E ele começou a ser titular do time na temporada 2024. Seguiu como titular esse ano, jogou 17 partidas aí, sofreu 21 gols, tá? É um goleiro que eu realmente não tenho muito o que falar sobre ele. Goleiro de 1,85 m, não é tão alto assim. Tem até um bom percentual de defesas aí. Não parece ser dos piores, não. Então, Sanguinetti é o nome dele. A zaga do Banfield tem aí pela direita provavelmente o Alexis Maldonado, que é um zagueiro destro, 1,88 m, ele tem 27 anos e está jogando no Banfield desde 2018, tá? Também jogador formado na base do clube, o Banfield é o único clube da carreira dele. Já chegou a jogar 48 vezes em uma temporada lá em 2021 e nessa temporada 2025 ele soma 15 partidas, titular do time aí na primeira divisão argentina, um zagueiro decente. Ele até ficou no banco no primeiro jogo, mas acho que será titular nessa segunda partida. Alexis Maldonado é o zagueiro pela direita e o zagueiro pela esquerda deve ser o Sérgio Vitor, que é um zagueiro de 36 anos, jogador também bem alto, 1,89 m. Ele que já é bem rodado. Ele começou no Independiente, chegou a jogar no Zilina, que é um time da Eslováquia, passou pelo Rinácia, passou pelo Argentinos Júnior, Atlético Rafaela, teve uma passagem no Banfield lá em 2015, de lá ele foi para o Racing, jogou no Racing de 2016 até 2018, passou pela Universidade Concepción e pela Universidade do Chile, Banfield em 2020, Damac, da Arábia Saudita, entre 2019 e 2022, Al Salia, do Catar, jogou no Kuwait e chegou recentemente para sua terceira passagem pelo Banfield. O Sérgio Vitor seria aquele zagueiro
xerifão ali, tá? Que deve jogar pelo lado esquerdo da defesa. Na lateral direita tem aí o Ramiro de Luciano, tá? Lateral direito baixinho, 1,62 m, outro que é cria do Banfield, joga pelo clube desde 2021, virou titular no ano passado, 2024, e esse ano, 2025, titularíssimo, jogou aí 18 partidas pelo clube, não fez gol, mas tem 2 assistências aí na temporada. Ramiro de Luciano. O lateral esquerdo, Luiz Abraham. Ele é argentino e tem a dupla nacionalidade da Síria. Inclusive, ele defende a seleção da Síria. Ele jogou em clubes menores aí da Argentina, Estudiantes de Rio Quarto, Chaco Forever, grande nome de clube, e chegou para o Banfield nessa temporada. Não é titular, mas virou titular na reta final aí do Campeonato Argentino, jogou 7 partidas pelo clube e jogou também um amistoso contra a Desportiva. No meio-campo, o primeiro volante é o Martim Rio, que é um volante de alguma qualidade, tá? Assim, jogador que tem até bons números de desarme. Começou na base do Racing, jogou Tajeres, Belgrano, Quilmes, teve uma passagem no México pelo Querétaro, que é o time que o Ronaldinho Gaúcho defendeu, né, no final de carreira, e atualmente ele é jogador do Querétaro, inclusive, e está emprestado ao Banfield. São 17 jogos na temporada, 2 gols e 1 assistência. Esse é um volante que eu observaria com um pouco mais de critério, tá? Martim Rio é um jogador de bons desarmes, inclusive. Então, acho que vale a pena ser notado. O outro volante titular deve ser Gabriel Vega, 23 anos, jogador formado na base do Boca Juniors, que inclusive ainda é atleta do Boca, mas nas últimas temporadas esteve emprestado a Godoy Cruz, Atlanta, e essa temporada no Banfield, 9 jogos até o momento, 1 gol e 1 assistência na temporada. Ele tem 23 anos ainda. Gabriel Vega já foi considerado uma promessa do Boca, mas não conseguiu brilhar. Aí, provavelmente, vai jogar pela meia direita aí o Gonzalo Rios, que eu vi que é um jogador que a torcida do Banfield não gosta nada, inclusive. Jogador bem criticado, veste a camisa 10. E, assim, na temporada ele tem 13 jogos, não fez nenhum gol e deu 1 assistência. Ele ficou no banco na primeira partida também, entrou no segundo tempo. Defendeu aí vários clubes menores da Argentina, Agropecuário, Central Córdoba, Independiente Rivadavia, e o destaque que ele teve foi entre 2023 e 2024 no Audax Italiano, que é um clube do Chile, mas no futebol argentino é um jogador discreto, tá? Gonzalo Rios, que deve ser o titular, é o cara que veste a camisa número 10. O Agustin Obando, que é o ponta esquerda aí, é um camarada já de 25 anos e que foi também considerado por um tempo uma promessa do Boca Juniors, tá? Acho que a gente consegue imaginar que não deu tão certo assim, né? Que ele não conseguiu brilhar. Mas entre 2029 e 2021, ele jogou aí mais de 40 partidas pelo time principal do Boca Juniors, tá? Chegou a marcar 2 gols e dar 2 assistências. Aí depois ele foi emprestado para o Tigre, jogou 2 temporadas, teve passagens por Platense, Banfield, e aí ficou em definitivo no Banfield depois que terminou o contrato dele com o Boca. Mas nessa temporada ele jogou apenas 4 partidas, tá? É um jogador que parece conviver muito com problemas físicos. O Agostinho Obando teve passagem pela seleção de base da Argentina, é um meia canhotinho, joga mais pela esquerda ali mesmo, jogador que bate muito bem na bola, tá? Pelo menos foi o que eu consegui concluir pelo amistoso contra a Desportiva, né? Eu não via muita coisa sobre ele anteriormente. E aí, eles jogaram com 2 centroavantes, tá? O time do Banfield jogou com 2 centroavantes e os 2 muito altos contra a Desportiva. Não sei se eles vão adotar a mesma estratégia contra o Cruzeiro. O Marcos Arturia é um centroavante de 1,87, jogador de 27 anos, que foi o titular do Banfield aí no campeonato argentino, mas em 15 jogos na temporada ele fez apenas 1 gol, tá? Ele que é um atleta formado no Tajeres, passou por times da segunda divisão, no último ano fez 6 gols pelo Temperley e no Banfield aí não foi legal a passagem dele, inclusive o gol que ele fez foi agora no mês de maio, ele ficou aí os 4 primeiros meses do ano em branco. Então, o Marcos Arturia é até um jogador muito forte fisicamente, deve ser observado por isso, muito alto, mas tecnicamente tem limitações. E aí, o Rodrigo Ausmendi é o centroavante que chegou recentemente ao time, tá? É um jogador de 1,91 m. Ele que foi formado lá na Argentina, chegou a ter uma passagem pela base do Porto, onde não convenceu, jogou no Plaza Colônia do Uruguai, no Rinácia, no San Marcos do Chile,
estava jogando no Motagua. Motagua de onde? Motagua é de Honduras. É Honduras, acho que é Honduras mesmo. Deixa eu ver, eu confundi a bandeirinha aqui, não sei se é Honduras. É Honduras. Estava jogando no Motagua, fez 16 gols esse ano. Então o Banfield trouxe ele aí, é um jogador que estava metendo muitos gols. Apostaram na contratação do jovem Rodrigo Auzmendi aí. Alto, bom na bola aérea. Vamos ver, tá? Vamos ver o que ele pode aportar, né? O que ele pode incomodar o Cruzeiro. E aí sobrariam algumas opções que eu até deixei aí no campinho, né? Atletas que talvez poderiam ser acionados, até porque eles combinaram para o gol, tá? O gol marcado na vitória do Banfield por 1-0 sobre a Desportiva. O Tomás Adorian foi quem fez o gol, inclusive, um meio atacante central, um jogador que joga ali atrás do centroavante de referência. Ele está no Banfield desde o início da temporada, em 12 jogos, tem um gol em partidas oficiais. E fez o gol nesse empate, na vitória sobre a Desportivo, o jogo aí da última quarta-feira. Ele que tem uma curiosidade aí, que ele é argentino mesmo, mas defende a seleção da Armênia, tá? Esse nome aí, Tomás Adorian, é por isso ele defende a seleção armênia. Então, um jogador para a gente ficar esperto aí. Eu achei ele até bem interessante, jogador que chuta bastante, enfim, vale ser observado. E o outro que eu botei do lado aí é o Santiago Lopes Garcia, que é um meia, pode jogar pela direita, pela esquerda, e ele dá assistência para o gol do Adorian na partida contra o Defensa, até uma assistência de cabeça jogando ali pelo lado esquerdo do campo, tá? Aberto ali pela ponta esquerda. Mas olhando para o time reserva do Banfield, galera, assim, deixa eu até pegar aqui, não é que tenha nada de muito especial, tá? Até dei uma olhada em todos os jogadores aí. Basicamente, aqui seria uma radiografia do plantel deles, tá? Eles vieram aí para o Brasil, né? Com 3 goleiros: o Sanguinetti, o Romero e o Molina. O Maldonado e o Vitor devem ser os zagueiros. Esse Daniele aí jogou como titular na primeira partida, é um zagueiro de 19 anos. O Oviedo, muito jovem também. Di Luciano, Iribarren e Alfaro vieram com 3 laterais direitos e só um lateral esquerdo. Confesso que eu não sei se um desses laterais direitos pode jogar na esquerda também. Eu não conheço os atletas suficiente para opinar. O que eu vi é que esse rapaz aqui, o Rios, foi quem entrou na vaga do Abraham na partida contra o Desportivo e quebrou um galho aqui na lateral esquerda. Aí tem o Palavecino, o Esquivel, o Gabriel Vega e o Martim Rios, são 4 volantes. E aqui o Rios, o Pinheiro, que foi titular, um menino de 17 anos, foi titular na primeira partida. O Adorian, que entrou e fez o gol, o Garcia, que eu também falei que deu assistência, e o Obando, que é o titular aqui na ponta esquerda. No ataque, Artúria e Auzmendi, que são centroavantes. O Alanis, que é centroavante também, mas pode jogar aberto pela ponta, pode fazer esse lado esquerdo, inclusive. Jogou até mais que o Obando no campeonato argentino, tá? E tem o Perrota, que é um garoto da base, que veio aqui para a viagem, até entrou no primeiro jogo, mas é centroavante também. Enfim, estou oferecendo esses dados sobre o Banfield, só para realmente ter o conhecimento assim de que é um time bem discreto, tá? Um time sem jogadores de seleção. Tem até o rapaz aí que joga na seleção da Armênia, o outro que joga na seleção da Síria, né? Mas jogadores assim bem discretos mesmo, tá? Ninguém que, nossa, vamos enfrentar um adversário. Não. Um time muito limitado e esperamos que o Cruzeiro consiga se impor, né? Jogar de verdade, fazer o resultado, sem desculpa, tá? Eu realmente acho que já deu do Cruzeiro ficar enfrentando esses times que falam, que hablam, né? Que falam espanhol e não conseguir produzir. Este aqui é o provável Cruzeiro, né? Aumenta aí, meu filho. Cássio no gol, a zaga com Fabrício, Bruno e Vidalba, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique, meio campo com Lucas Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira de meio atacante, Christian na direita, Wanderson na esquerda, Caio Jorge lá na frente. Esse é o time titular do Cruzeiro. Aí quem pode entrar? Tem o Léo Aragão para o gol, tem o Jonathan Jesus e o Gamarra para a zaga, Fagner para a lateral direita, Cauã Prats para a esquerda. Volantes, o Wallace, Murilo Hickman e Japa, meias, Marquinhos, o Eduardo, que também pode jogar como volante, né? Marquinhos, Rodriguinho, aí atacantes Gabigol, Bolassi, Lautaro Dias, Kaique Kenji e o Otávio também está lá. Esses outros jogadores que eu deixei aqui, o Janderson, o João Marcelo e o Matheus Henrique, estão no departamento médico, tá? Então, até o Otávio aqui são as opções que o Cruzeiro tem para mexer na equipe, mas o time titular
deve ser aquele que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Às 16 horas a bola rola para Cruzeiro e Banfield. Lembrando que a transmissão será feita pela Samuca TV. Passa em outros lugares também, Sport TV, Canal Gold, enfim, mas dá moral lá pro patrão, né? Assiste lá na Samuca TV. Transmissão com imagens, tá? Inclusive aquele pré-jogo estendido, começa 4 horas antes, o pessoal fala, faz todo um, né, todo um reconhecimento ali, um monte de matéria pré-jogo, enfim, muito bacana a transmissão. Acompanhem lá então na Samuca TV a melhor cobertura possível desse torneio, beleza? E acabando o jogo, 18 horas, chega aqui pro 6-1 para a gente fazer a live pós-jogo, tá bom? Por gentileza.